Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui com a gente. Hoje o tema é, olha, essencial no direito processual civil brasileiro, os recursos. A gente recebeu um material bem completo, sabe? Notas de aula, textos que detalham bastante esse universo. E a nossa missão aqui é tentar, descomplicar um pouco esses caminhos, essas regras, para poder revisar decisões judiciais. Deixar isso que às vezes parece um labirinto um pouquinho mais claro. Ok, vamos lá. Exato. E olha, e entender como funcionam os recursos, isso não é útil só para quem é da área do direito, não. É fundamental, eu diria, para qualquer um perceber como a justiça funciona no dia a dia, né? Como as decisões são formadas e, o principal, como a gente pode contestar essas decisões. O material que a gente tem aqui dá uma visão bem ampla, desde o básico, o porquê de existir recurso, até os detalhes de como ele anda lá nos tribunais. Vamos explorar isso, o porquê e o como. Boa. E para a gente chegar nos recursos, talvez seja bom dar um passinho atrás, rapidinho. Lembro que as notas falavam que tudo começa com um conflito, né? A tal da lide, sobre um direito. Tipo, um contrato que não foi cumprido. E isso mesmo, começa aí numa relação de direito material, se dá um problema, um conflito, as partes podem tentar um acordo entre elas, a autocomposição, ou então. Ou chamam um juiz para decidir, né? A heterocomposição. Exatamente. E aí, quando o judiciário entra na jogada, alguns princípios são chave. Primeiro, ele é inerte, precisa ser provocado, né? Não age sozinho. Certo, o princípio da inércia. Isso. Mas depois que começa, aí o processo anda meio que por conta própria, por impulso oficial. E o que é crucial? Todo mundo tem que ser ouvido, tem que poder se defender. É o contraditório e a ampla defesa. Ah, sim. Ninguém pode ser pego de surpresa, tipo com uma decisão baseada em algo que nem foi discutido antes, certo? Perfeito. É a vedação da decisão surpresa. O juiz não pode tirar um coelho da cartola, decidir com base em alguma coisa que as partes nem tiveram chance de falar sobre. E o começo oficial de tudo é a petição inicial, né? Até vi um exemplo interessante nas fontes, um caso que a inicial tinha um probleminha que dava para corrigir, mas o juiz rejeitou direto, sem dar chance. Hum, E o tribunal mandou voltar, sabe? Justamente por causa disso, por violar essa regra da decisão surpresa. Aí depois que o réu é citado direitinho, a relação processual está formada. isso. A partir daí, o processo segue umas etapas. Pode ter uma audiência de conciliação. Embora, assim, na prática, muitas vezes pulam isso se o autor já diz que não quer. Entendi. Aí vem a defesa do réu, a contestação. E aqui é importante. Ele tem que impugnar cada ponto específico que o autor falou. Senão aquilo que ele não contestou pode ser considerado verdade. É a revelia parcial. Ah, então tem que responder tudo direitinho. Tem. E ele pode até fazer um pedido contra o autor ali mesmo, na contestação, que é a reconvenção. Essas são as fases iniciais: postulatória, resposta. Depois o juiz organiza tudo, define o que precisa provar, às vezes já até julga. A fase saneadora, né? Exato. Depois vem a instrução, que é para produzir as provas, documento, testemunha, perícia, depoimento das partes, até aquela inspeção judicial que mencionaram para ver número de lote, lembra? Lembro, sim. E por fim, a decisão do juiz, a sentença. Isso, a fase decisória. E é aí, nessas decisões todas que vão saindo, que os recursos entram. Em que andar desse prédio da justiça eles costumam atuar mais? Boa pergunta. Geralmente, o processo começa no chamado primeiro grau, com o juiz sozinho, o juiz singular. Certo. As decisões que ele toma podem ser revistas no segundo grau. Aí já são os tribunais, o Tribunal de Justiça no Estado ou o Tribunal Regional Federal, o TRF. Lá quem julga é um grupo, um colegiado de desembargadores. Ah, então já são várias cabeças pensando. Isso. E para questões bem específicas, tipo se a decisão violou uma lei federal ou a própria Constituição, o caso pode subir ainda mais, para o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ou para o STF, o Supremo Tribunal Federal, lá em Brasília. Entendi. STJ para lei federal, STF para Constituição. Basicamente isso. E aqui tem uma diferença fundamental, que é um dos pulos do gato para entender como funciona. Olha só. O pessoal do primeiro e do segundo grau, eles podem reexaminar tudo. Os fatos, as provas, ouvir testemunha de novo se precisar, Podem revirar o caso todo, então. podem. Já o STJ e o STF, a regra é diferente. Eles focam mais na questão do direito, na interpretação da lei.
Eles raramente vão discutir de novo se a prova X era boa, se a testemunha Y falou a verdade. A briga lá é mais sobre a regra do jogo, sabe? Se a lei foi aplicada certo ou errado. Ah, isso é bem importante mesmo. Fatos e provas ficam mais no primeiro e segundo grau. Lei federal e Constituição sobem para o STJ e STF. Exato. É uma simplificação, claro, mas ajuda a entender a lógica. Entendido. Então o recurso é essa ferramenta para pedir uma nova análise, como você disse, um segundo olhar. Por que isso existe? Qual a razão principal? Olha, a razão principal é o que a gente chama de princípio do duplo grau de jurisdição. É visto como uma garantia, sabe? Uma espécie de rede de segurança. Uma garantia para o cidadão. Isso. A ideia é que a decisão de uma pessoa só, o juiz de primeiro grau, possa ser reexaminada por um grupo, um colegiado de juízes mais experientes, o que, em teoria, diminui a chance de erro de uma injustiça. E tem outro efeito importante. Enquanto ainda cabe recurso, a decisão não vira definitiva, ela não transita em julgado. Ah, então o processo fica aberto, digamos assim. Exatamente, a discussão continua. E a gente só pode recorrer daquela decisão final mesmo, a sentença, ou tem outros momentos no processo para isso? Porque o processo é longo, né? Não. E esse é um ponto-chave que o material destaca bem. Cabe recurso em várias etapas, viu? Desde decisões lá no comecinho que aceitam ou não a petição inicial. As chamadas decisões interlocutórias. Até, claro, A sentença final. E olha, até depois da sentença, na fase de cumprimento, de execução, podem surgir decisões que também cabem recurso. Nossa, então tem várias janelas para recorrer? Várias. Por isso é tão importante saber identificar o tipo de decisão. Certo, então imagino que para cada tipo de decisão do juiz exista um tipo de resposta específica, um recurso adequado. É tipo um jogo de encaixe mesmo. Perfeito, é exatamente isso. Tem que identificar a natureza do que o juiz falou para saber qual porta usar. Basicamente, a gente pode pensar assim, ó. Primeiro, tem os despachos. São só aqueles atos para fazer o processo andar. Tipo, junte o documento tal, dê-se vista a outra parte. Coisa de rotina. Para esses, em regra, não cabe recurso. São irrecorríveis. Ok, despacho é só andamento, sem recurso. Isso. Aí tem as decisões interlocutórias. Essas já são diferentes. Elas resolvem alguma questão no meio do processo, mas sem acabar com ele. Por exemplo, o juiz decide se vai ter perícia ou não, ou se concede uma liminar. Ah, decisões importantes, mas que não são a final? Exato. Para essas, o recurso mais comum é o agravo de instrumento. Mas aqui tem um detalhe crucial. Ele não cabe para qualquer decisão interlocutória. É como se fosse uma chave específica que só abre algumas portas. E quais portas ele abre? A lei diz exatamente quais, principalmente lá no famoso artigo 1015 do Código de Processo Civil. Ele tem uma lista, um rol. Se a decisão interlocutória estiver naquela lista, ou em outras leis específicas, aí cabe o agravo de instrumento. E se não estiver na lista? Aí, em geral, a parte vai ter que esperar. Não vai poder recorrer na hora. Ela vai ter que guardar aquele argumento para usar depois, lá na frente, se precisar recorrer da sentença final, na apelação. Entendi. Então o agravo de instrumento é mais restrito. E para a sentença final? Para a sentença, que é aquela decisão que põe fim à fase de conhecimento no primeiro grau, julgando ou não o mérito, aí o recurso padrão mais conhecido é a apelação. A apelação para a sentença. Ok. Isso. Aí temos também a decisão monocrática. Isso acontece lá no tribunal no segundo grau ou nos superiores. Às vezes o relator, que é o desembargador ou ministro que está cuidando do caso, decide o recurso sozinho. Sozinho. Mas não era um colegiado? Em regra é colegiado, mas a lei permite que o relator decida sozinho em algumas situações, tipo se o assunto já tem jurisprudência pacificada. Contra essa decisão individual dele, aí cabe o agravo interno. Ah, o agravo interno serve para quê, então? Para levar a discussão para o resto do grupo, para o colegiado. Para dizer, olha, turma, eu não concordo com a decisão do relator sozinho, quero que vocês todos analisem. Entendi. Para forçar a decisão do grupo. Exato. E por último, mas não menos importante, tem os embargos de declaração. Esses são um recurso coringa, digamos assim. Coringa? Como assim? Eles cabem contra qualquer decisão judicial,
despacho, interlocutória, sentença, acórdão que tenha algum defeito, omissão, faltou falar algo, contradição, falou coisas que não batem, obscuridade, está confuso, ou erro material, um erro de cálculo, de digitação. Ah, para pedir para o juiz esclarecer ou corrigir a própria decisão. Isso. E eles têm duas características bem marcantes. O prazo é super curto, só 5 dias úteis, e a mais importante, eles interrompem o prazo para outros recursos. Interrompem. O que isso significa na prática? Significa que, se você entra com embargos de declaração, o prazo que você tinha para entrar com outro recurso, tipo a apelação de 15 dias, para de contar. Ele só volta a contar, do zero, depois que os embargos forem julgados. Isso é super importante para não perder prazo. Nossa, dica valiosa essa. Embargos interrompem o prazo. Anotado. Então, recapitulando os principais. Apelação para sentença, agravo de instrumento para algumas interlocutórias, agravo interno para decisão monocrática no tribunal e embargos de declaração para qualquer decisão com defeito. Perfeito. Essa é a base do dia a dia. Mas o código, lá no artigo 994, ainda lista outros, né? Sim, vi que tinha mais coisa lá. Quais seriam os outros, talvez menos comuns, mas importantes para quem vai até as últimas instâncias? Os pesos pesados para Brasília. Exato. Além desses que a gente falou, temos principalmente dois que levam a discussão por os tribunais superiores. O recurso especial, o ESP, e o recurso extraordinário, o RE. RESP e RE, qual a diferença? O RESP vai para o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Ele serve para discutir se uma decisão de um tribunal local, um TJ ou TRF, violou uma lei federal. Ou então se deu a uma lei federal uma interpretação diferente da que outro tribunal deu. O foco é uniformizar a interpretação da lei federal no país. Ok, RESP é lei federal no STJ. Isso. E o RE vai para o STF, para o Supremo. Ele serve para discutir se a decisão do tribunal violou diretamente a Constituição Federal. É o guardião da Constituição. Entendi. RE é Constituição no STF. E eles são fáceis de fazer subir. Não, de jeito nenhum. Ambos têm requisitos bem chatos, bem específicos. Eles não servem para rediscutir fatos e provas. Lembra daquela diferença que a gente falou? Lembro, foco no direito. Exato. E o RESP, o do STF, ainda tem mais uma barreira, a tal da repercussão geral. A parte tem que demonstrar que aquela questão constitucional do caso dela é importante não só para ela, mas para a sociedade como um todo, que ultrapassa os interesses do processo. Nossa, parece complicado mesmo conseguir que eles analisem. É bem filtrado. E se por acaso o tribunal de origem, o TJ ou TRF, barrar a subida do RESP ou do RE, dizendo que não cumpre os requisitos, Ainda tem o que fazer. ainda tem uma última tentativa. O agravo em recurso especial ou extraordinário, o ARESP ou o ARE. É um recurso específico para tentar destrancar o RESP ou o RE, que foi barrado lá embaixo, e fazer ele chegar em Brasília para análise do STJ ou STF. Ah, tipo uma apelação da decisão que não deixou o recurso subir? É mais ou menos isso, para forçar a análise da admissibilidade lá em cima. E é bom a gente não confundir esses recursos todos, que são dentro do mesmo processo, com outras formas de impugnar decisões que eu vi nas notas, né? Tipo, falava de embargos à execução, ação rescisória. Isso é outra coisa. É outra coisa, sim, bem lembrado. Essas que você citou são o que a gente chama de ações autônomas de impugnação. O nome já diz. São ações novas, processos novos e não recursos dentro do processo antigo. E para que servem? Os embargos à execução são a defesa numa execução de título extrajudicial, tipo quando alguém te cobra um cheque ou uma nota promissória. A impugnação ao cumprimento de sentença é a defesa quando alguém está cobrando de você o valor de uma sentença judicial que já saiu. E a ação rescisória é mais rara. É uma ação para tentar anular uma decisão que já até transitou em julgado, já virou definitiva, mas que tem um vício muito grave previsto na lei. Entendi. Então são processos separados. Isso. E tem também uma figura que às vezes confunde, que são os sucedâneos recursais. O mais comum é o pedido de reconsideração. Pedido de reconsideração. É um pedido informal, sabe? Você faz uma petição para o próprio juiz que deu a decisão, pedindo para ele repensar. Não é recurso de verdade, não está na lista do CPC e, o mais importante,
Não interrompe prazo para recurso de verdade. Ah, então tem que ter cuidado para não achar que isso substitui um recurso. Muito cuidado. Mas às vezes, para corrigir um erro muito óbvio ou para tentar uma solução rápida sem ter que ir para o tribunal, pode funcionar. Mas geralmente se faz junto com o recurso cabível por segurança. Anotei também uma coisinha sobre os juizados especiais cíveis. Aquelas causas de menor valor, tipo até 40 salários mínimos. Lá a lógica dos recursos é um pouco diferente, né? É um pouco mais simples, sim. A principal diferença é que contra a sentença do juiz, do juizado, não cabe apelação para o Tribunal de Justiça. Cabe um recurso próprio, chamado recurso inominado. Recurso inominado. E quem julga ele? Quem julga é um órgão do próprio juizado, chamado turma recursal, que é formada por juízes de primeiro grau mesmo. É um sistema recursal mais enxuto. Entendi. É bom saber dessa diferença. Agora, voltando para os recursos normais, como apelação, agravo, quando um desses chega lá no Tribunal de Justiça ou no TRF, como é que a coisa funciona na prática? Quem pega o caso? Bom, o recurso chega e é distribuído para um relator. É um desembargador, no caso dos TJs e TRFs, ou um ministro, se for STJ ou STF. Esse relator vai ser o responsável principal pelo caso ali no tribunal. E o que ele faz? Ele vai estudar o processo todo, analisar os argumentos do recurso, as contrarrazões da outra parte e vai preparar um voto, uma proposta de decisão. Em regra, esse voto é levado para julgamento num colegiado. O grupo de julgadores. Isso. Uma turma, uma câmara, uma sessão. Depende do tribunal. Aí os outros julgadores vão ler o voto do relator, podem pedir vista para estudar melhor, debater e no final votam se acompanham o relator ou se divergem dele. A decisão final desse grupo é o que a gente chama de acórdão. Acórdão. É a decisão do tribunal, então. Exatamente. É a decisão colegiada. Mas, como a gente já falou, tem situações em que o próprio relator pode decidir sozinho, por decisão monocrática. Principalmente se o assunto já está batido no tribunal, né? Isso, se já tem jurisprudência firme sobre aquilo. E aí, se a parte não concordar com essa decisão monocrática, ela entra com um agravo interno para levar para o colegiado analisar. Faz sentido. E aquela história da sustentação oral, que apareceu nas aulas, que o advogado vai lá na sessão de julgamento e fala para os desembargadores ou ministros. Isso faz diferença mesmo ou é só para cumprir tabela? Olha, pode fazer uma diferença gigante. O exemplo que deram nas notas foi sensacional para mostrar isso. Conta de novo. Era um caso, acho que de família, em que o relator já estava convencido por uma das partes. Tanto que ele até dispensou a sustentação oral do advogado dessa parte, achando que já estava ganho. Nossa! Mas aí o advogado da outra parte pediu a palavra e fez uma sustentação oral muito, muito forte. Levantou uns pontos, uns detalhes que talvez não tivessem ficado tão claros só no papel, sabe? E aí? E aí que gerou um debate intenso ali na hora, entre os desembargadores. Começaram a questionar o relator, a discutir os argumentos. A coisa ficou tão séria que o relator teve que voltar atrás e dar a palavra de novo para o advogado da primeira parte para ele poder rebater o que foi dito. O resultado quase virou, por causa da sustentação. Caramba, que situação. Isso mostra que o argumento ao vivo, a presença ali, ainda tem um peso enorme, mesmo num processo que é basicamente escrito. Sem dúvida nenhuma. Mostra a importância da clareza, da capacidade de resumir os pontos principais, de ser persuasivo ali na hora H, olhando para os julgadores. Geralmente o tempo é curto, uns 15 minutos, então tem que ser muito objetivo. Não dá para enrolar. Tem que ir direto ao ponto. Mas antes mesmo de chegar nesse momento de discutir o mérito, de fazer sustentação oral, o recurso tem que passar por uma espécie de filtro, né? Uma checagem para ver se ele está ok. Os tais requisitos de admissibilidade. O que o tribunal olha nessa hora? Sim, é um verdadeiro checklist. É a primeira coisa que o tribunal faz. Se faltar algum item dessa lista, o recurso nem é analisado no mérito. Ele é não conhecido, como a gente diz. Morre ali. E o que tem nessa lista? Quais os principais pontos? A gente pode agrupar em alguns pontos-chave para facilitar. Primeiro, tem que ser o recurso certo para aquela decisão. Foi o que a gente viu. Não dá para usar apelação contra a decisão interlocutória que cabe agravo. É o requisito do cabimento. Ok, cabimento. Usar o recurso correto. Segundo, tem que ser interposto pela pessoa certa. Quem pode recorrer?
Normalmente é a parte que perdeu, o sucumbente. Mas um terceiro que foi prejudicado pela decisão também pode, ou o Ministério Público em alguns casos. É a legitimidade. Legitimidade. Quem pode recorrer? Terceiro, o recurso tem que ser útil e necessário para quem está recorrendo. Se a decisão já foi 100% favorável para você, não tem por que recorrer, né? Falta interesse. É o interesse recursal. Interesse recursal. Tem que ter algo a ganhar. Quarto, e esse é fatal, tem que ser feito no prazo certo. A regra geral para a maioria dos recursos é 15 dias úteis, mas para os embargos de declaração, lembra? Só 5 dias úteis. Perdeu o prazo não tem choro, é a tempestividade. Tempestividade. O prazo. Crucial. Quinto, tem que pagar as custas do recurso, se houver, é o chamado preparo. Hoje, o código até dá uma chance se você pagar menos para complementar ou se esquecer de pagar para pagar em dobro, mas se não resolver, o recurso é considerado deserto. Deserto. Tipo, abandonado. Isso, morre por falta de pagamento. E sexto, um que é muito importante na prática. O recurso tem que atacar os fundamentos da decisão. Não adianta só ficar repetindo o que já disse antes no processo ou fazer crítica genérica. Tem que mostrar ponto a ponto por que a decisão do juiz ou do tribunal está errada, dialogar com os argumentos que foram usados nela. É o princípio da dialeticidade. Dialeticidade. Tem que mostrar o erro da decisão. Ufa, quanta coisa para checar. Bastante coisa. Basicamente, se o recurso passar por essa peneira toda, for o tipo certo, no prazo, pela pessoa certa, com interesse, com preparo e atacando a decisão, aí sim o tribunal vai analisar o mérito, vai ver se você tem razão no que está pedindo. Entendi. E quem faz essa checagem inicial, essa admissibilidade? É o juiz que deu a decisão lá na primeira instância ou já é o tribunal que vai julgar o recurso? Lembro que tinha uma mudança sobre isso. Tinha sim, o Código de 2015 mudou isso. Antes era uma confusão, tinha uma análise dupla. Agora, a regra é que essa análise de admissibilidade é feita, na maioria dos casos, diretamente pelo tribunal que vai julgar o recurso. O juízo ad quem, como a gente chama. Ah, então o juiz que deu a decisão original, o AQO, só recebe o recurso e manda para cima. Exato. Ele só processa a interposição e as contrarrazões e remete para o tribunal. A exceção principal são aqueles recursos para os tribunais superiores, o RESP e o RE. Esses ainda passam por um primeiro filtro de admissibilidade lá no tribunal local, TJ ou TRF. Mas mesmo para eles, a palavra final sobre admitir ou não é sempre do STJ ou do STF. Certo, a análise final é sempre de quem vai julgar o mérito. Isso. E vale lembrar também de um princípio importante que rege tudo isso, a proibição da reformatio impejus. Já ouviu falar? Acho que não. O que é isso, reformatio impejus? Reforma para pior. Exatamente. Reforma para pior. Significa o seguinte, se só uma das partes recorreu, o tribunal, ao julgar aquele recurso, não pode piorar a situação dessa parte que recorreu. Ah, se eu recorri sozinho, a decisão para mim só pode ficar igual ou melhorar, nunca piorar. Exato. A não ser, claro, que a outra parte também tenha recorrido pedindo algo contra você. Mas se só você recorreu, o tribunal não pode de ofício te prejudicar mais do que a decisão original já tinha feito. É uma proteção para quem recorre. Entendi. Faz todo sentido. Olha, aqueles exemplos práticos das fontes ajudaram muito a gente a visualizar isso tudo funcionando. Aquele caso da união estável pós-mortem que a mulher tentava provar que vivia com o falecido foi bem marcante. Foi um exemplo excelente, porque ele ilustra perfeitamente como o Tribunal de Justiça, o segundo grau, pode mergulhar fundo nas provas de novo. O juiz de primeira instância não tinha reconhecido a união, achou que as provas eram fracas. E o tribunal? O tribunal reexaminou tudo. Documentos, fotos, ouviu as testemunhas de novo pelos depoimentos gravados, analisou tudo com outros olhos e chegou a uma conclusão totalmente oposta. Reconheceu a união estável. Mostrou bem o poder do segundo grau de reavaliar os fatos. E depois ainda foi para o STJ, né? Foi. E aí a discussão mudou de figura. No STJ, o foco não era mais se as provas eram boas ou ruins. A briga virou mais sobre a interpretação da lei. Era possível reconhecer uma união estável se o falecido ainda era casado formalmente com outra pessoa? Podia ter duas uniões ao mesmo tempo? A discussão ficou mais jurídica, mais de tese.
Reforçou bem aquela diferença de atuação que a gente falou. Verdade. Fatos no TJ, direito no STJ. E outro ponto prático que achei interessante foi a tal da remessa necessária. O que é isso mesmo? Parece um recurso, mas não é bem um recurso. É uma situação bem específica, sim. Acontece quando o poder público, a União, os estados, os municípios, suas autarquias e fundações perde uma causa e é condenado a pagar valores acima de certos limites estabelecidos em lei. Mesmo que o advogado do governo não recorra. Mesmo que ele não apresente uma apelação voluntária. A sentença, nesses casos, tem que ir obrigatoriamente para o tribunal reexaminar. É como se fosse um recurso de ofício, uma dupla checagem obrigatória para proteger o dinheiro público. Não é tecnicamente um recurso, mas o efeito prático é parecido. A decisão só vira definitiva depois do reexame pelo tribunal. Curioso isso. Uma proteção extra para o cofre público. E ficou bem claro também nas discussões a força que a jurisprudência, as decisões anteriores dos tribunais, têm hoje em dia, né? Nossa, fundamental. Cada vez mais o direito brasileiro caminha para um sistema que valoriza os precedentes, as decisões anteriores, especialmente as súmulas dos tribunais superiores e os chamados precedentes vinculantes, que são aquelas decisões tomadas em casos repetitivos, sabe? Elas não só orientam, mas muitas vezes obrigam os juízes e tribunais a decidirem da mesma forma em casos futuros que sejam parecidos. Então, antes de entrar com recurso, é quase obrigatório pesquisar como aquele tribunal costuma decidir casos iguais. É essencial. Aquela dica prática que tinha nas notas de pesquisar o histórico da turma julgadora que vai pegar seu caso, do próprio relator, faz todo sentido. Ajuda a avaliar as chances reais de sucesso e até a direcionar melhor os argumentos do recurso, focando no que aquele julgador costuma valorizar. É estratégia pura, então. Totalmente. E para fechar essa parte mais prática, algumas dicas rápidas que eu anotei e achei super úteis, para não errar no básico. Nunca, jamais, usar agravo contra a sentença. É sempre apelação. Parece óbvio, mas acontece. Erro comum, imagino. Outra, lembrar sempre que os embargos de declaração, aqueles para corrigir defeitos, interrompem o prazo dos outros recursos. Não é suspender, é interromper. O prazo recomeça do zero. Isso salva muita gente. Importantíssimo. E, por fim, ter atenção máxima com o pagamento das custas, o preparo. Checar o valor certinho, pagar no prazo, porque esquecer disso ou pagar errado pode fazer seu recurso ser considerado deserto e nem ser analisado, mesmo que você tenha toda a razão do mundo no mérito. É um detalhe formal que pode custar caro. São dicas de ouro mesmo. Com certeza, evitam muita dor de cabeça. Ufa! Olha, foi uma jornada em tanto, hein? A gente começou lá no conflito, passou pelo processo todo e mergulhou fundo nesse universo dos recursos, desde o primeiro grau até as idas e vindas nos tribunais superiores lá em Brasília. Vimos que para cada tipo de decisão tem uma porta certa para pedir revisão e que tem um monte de regra para seguir, de prazo, de forma, de quem pode pedir. Espero que essa nossa conversa tenha ajudado a, sei lá, desmistificar um pouco esse assunto, que às vezes assusta, né? Quem sabe da próxima vez que a gente ouvir falar em apelação, agravo, embargos, o cenário já parece um pouco mais familiar. Ah, sem dúvida. E toda essa complexidade do sistema recursal, no fundo, acho que reflete uma busca constante do sistema por decisões mais justas, né? Pela chance de corrigir erros que podem acontecer, é uma garantia importante. Mas pensando um pouco além das regras, dos tipos de recurso, sabe aquele exemplo da sustentação oral que quase virou o jogo? Aquilo me deixou com uma pulga atrás da orelha. Ok. Fiquei pensando, qual será o peso real, no fim das contas, da clareza do advogado, da boa argumentação, daquela capacidade de síntese na hora H, e talvez até da paixão que ele demonstra pela causa ali perante os julgadores. Será que a arte de convencer pesa tanto quanto a técnica processual de seguir as regras? Fica aí uma reflexão, né? Sobre o que realmente move uma decisão judicial. Nossa, excelente ponto para a gente terminar e ficar pensando. A arte por trás da técnica, muito bom. Agradecemos a atenção de todos nesta nossa exploração detalhada do universo dos recursos no processo civil brasileiro.